Muito bem, voltando aqui ao processo civil descomplicado, hoje vamos falar um pouco sobre a classificação das ações, né? Nós sabemos que as ações elas são classificadas no artigo 4º do Código de Processo Civil em 4 tipos de ação. Nós temos a ação declarativa de simples apreciação, nós temos a ação condenatória, declarativa e condenatória, nós temos a ação declarativa constitutiva, nós temos a ação declarativa, ação de execução. São essas ações que nós temos hoje no processo civil. Declarativa de simples apreciação, condenatória, constitutiva e executiva, né? E o que representa cada um deles? O artigo 4º do Código de Processo Civil estabelece o seguinte, olha, que as ações de simples apreciação visam obter unicamente a declaração da existência ou inexistência de um direito, de um fato ou de um interesse legalmente protegido, né? Na ação declarativa ou declarativa de simples apreciação, o pedido do autor visa simplesmente uma declaração do juiz. Para quê? Para reconhecer um direito legalmente protegido, para reconhecer um fato, né? Então, o provimento judicional é esse. E você tem que, então, preparar a sua peça inicial visando que o juiz declare esse direito. A prova que você vai constituir é para que o juiz declare o direito. Mas esse direito, ou esse interesse, ou essa relação jurídica, ela já existe, né? Só que, apesar de ela existir, apesar de ela incorporar o seu patrimônio, há uma necessidade de uma declaração judicial. E eu vou citar um exemplo, né? Um exemplo, quando, por exemplo, o pai, há uma ação de investigação de paternidade, né? Apesar que o direito português faz uma controvérsia em relação a isso, alegando que trata uma ação constitutiva, nós entendemos que trata de uma ação declaratória de simples apreciação. Por quê? Quando a mãe, por exemplo, ingressa com ação de investigação ou de pedir a declaração da paternidade, e o juiz determina, por exemplo, a prova do DNA. E vindo a prova do DNA, o juiz abriu o DNA e lá consta que aquele pai indicado é realmente pai pela questão da prova do DNA. Então o juiz apenas declara aquela relação jurídica que sempre existiu de paternidade. Ela não passa a existir com a declaração do juiz. Ela sempre existiu desde a sua concepção. Então, isso é o quê? É uma ação de simples, é uma ação declarativa de simples apreciação. O juiz apenas declara isso, né? Ou do fato, por exemplo, uso capião, né? A lei do Código Civil estabelece os requisitos para que você possa usar o capião bem, né? O prazo, a questão da boa-fé, o justo título, né? São requisitos para que você possa adquirir um imóvel, por exemplo, em uso capião. Então, se você preencheu esses requisitos, são requisitos que você preenche em relação ao fato, ao tempo, né? A forma que você ingressou no imóvel e etc. Então, você preenche esses requisitos. Então, você já é considerado proprietário. Só que a propriedade, ela é provada mediante a escritura pública. Então, para que eu possa exercer esse direito de propriedade, eu tenho que ter escritura pública. E como é que eu faço para obter a escritura pública? Então, eu tenho que ir ao Poder Judicial, tem que ter o juiz de uma declaração afirmando que já houve o uso capião desse imóvel. Ou seja, o imóvel já foi uso capião. Mas essa declaração vai fazer com que eu possa exercer o direito de propriedade em relação a esse imóvel. Tá vendo? Então, o pedido é meramente uma declaração de algo que já ou sempre existiu, né? E a ação condenatória é diferente. Aí estamos no campo da obrigação. Por exemplo, nós sabemos que no direito obrigacional nós temos a chamada responsabilidade civil, contratual e extracontratual. Então, quando eu tenho um contrato, por exemplo, e alguém não cumpre o contrato, nem cumpre o contrato, como é que eu vou obrigá-lo a cumprir ou a indenizar? Eu tenho que entrar com a ação condenatória, pedindo a reparação ou a indenização daquele dano causado em relação ao meu cumprimento. Então, isso está no campo das ações declaratórias. E nós temos também as chamadas ações constitutivas, que é o quê? Que é a criação ou constituição, modificação ou extinção de uma relação jurídica. Por exemplo, quando eu quero que um contrato seja declarado nulo por coação, por exemplo, coação física ou coação moral,
ou pelo dolo, pelo erro, né? Uma pessoa fez um contrato com determinada pessoa, só que usou de má fé, enganou a pessoa. Como é que eu faço para me extinguir essa relação jurídica, anular essa relação jurídica? Então eu vou até o tribunal, peço ao juiz qual é o meu pedido? Pedido de desconstituir essa relação jurídica, ou extinguir essa relação jurídica. Esse é o meu pedido. Então, nós temos essas três ações, que uma visa apenas a simples declaração de uma situação de fato, de um direito ou de um interesse reconhecido, né? Ou, está superior, resumidamente falando, de uma relação jurídica pré-existente que o juiz apenas afirma. Ou nós temos as ações condenatórias, onde no campo das obrigações, eu preciso que há uma reparação de dano, ou, por exemplo, quando a pessoa pratica um ato lícito, né? Ela atropela alguém, né? No âmbito, ela acaba causando dano, por exemplo, a uma outra viatura, aí eu surge uma necessidade de reparação desse dano. Então eu vou ao juiz com um pedido condenatório para que aquela obrigação seja reparada, ou que aquela obrigação seja cumprida. Nós temos, então, também as ações constitutivas, né? Que eu disse agora, né? Quando há necessidade de modificar, extinguir ou criar, constituir uma relação jurídica. Um exemplo também muito clássico é o divórcio, né? Existe uma relação jurídica que foi constituída pelo matrimônio e as pessoas não querem mais continuar juntos, permanecer casados. Então eles vão ao juiz fazer o quê? Pedir a declaração ou a extinção dessa relação jurídica. Essa é uma classificação importante. Você precisa saber que quando eu vou provocar o poder judicial, eu tenho que saber qual o pedido que eu vou formular. Eu não posso, por exemplo, narrar um fato que diz respeito a uma questão de condenação, de reparação de dano e fazer um pedido declaratório de simples apreciação. Eu não posso falar algo, por exemplo, em relação ao contrato, né, ou a nulidade de um ato jurídico, e eu vou pedir uma condenação, né? Aí a petição, vamos falar sobre isso depois, ela é considerada inédita.